Fala pessoal, Hamilton Silva aqui de volta para mais um episódio com vocês aqui da Agência BCK Digital, em que a gente traz aqui grandes nomes, né, do empreendedorismo e dos demais setores, né, da economia, digamos assim, em que a gente tem aqui um papo bem diversificado. A gente está sempre recebendo aqui algumas empreendedores, né, donos de loja, médicos, especialistas na área da saúde. Mas hoje eu trouxe aqui, fiz um convite aqui para uma pessoa que realmente é PhD realmente no que faz, tem um vasto conhecimento aí. Eu vou trazer, vou revelar para vocês já já, tá? Antes de revelar quem é esta, a minha convidada de hoje aqui na Agência BCK Digital, eu quero dizer para você que esse material está disponível aí no YouTube. A gente vai fazer aqueles cortes conforme a gente combinou lá nas edições anteriores, para que você possa desfrutar aí de um diálogo que vai te ajudar de fato, e seja na tua vida pessoal ou até mesmo na sua vida profissional, tá certo? Bom, falando aqui com vocês, eu quero dizer que hoje eu estou diante dela, Keila Moore, né, assim? Ela é uma excelente profissional e eu quero que, antes de nada mais, eu quero que você se apresente pra gente. Bom dia. Bom dia, Hamilton, bom dia a todo mundo. Eu sou a Keila Moore, sou especialista em experiência do cliente, né? Sou também cliente da BCK Digital. Sim, sim, sim. Sou um pouquinho de cliente por tabela, né? Na verdade, meu marido tem uma imobiliária que é cliente de vocês. Então, eu digo para ele que eu também sou sócia, né, ali. Então, já conheço o trabalho de vocês, mas hoje eu vim falar sobre experiência do cliente, atendimento, tudo que envolve essa frente aí tão importante, tão estratégica dentro do nosso mercado. Já trabalho há mais de 15 anos com experiência do cliente, sou consultora, mentora na área, tenho especialização também na área, sou formada em marketing. Também trabalho há quase 10, já estou no 10º ano no grupo JCPM, que é um grupo de shopping centers, né, que tem uma empresa, uma Kennedy aqui, mas que a gente tem 11 shoppings espalhados pelo Brasil, sempre voltado para a parte de experiência do cliente, atendimento. Hoje eu atuo lá no nosso braço de desenvolvimento de produtos digitais, né, que a gente tem investido bastante na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, dos nossos aplicativos. E hoje eu trabalho lá na parte de experiência do cliente, suporte, atendimento. Mas já fiquei muitos anos na parte de saque, relacionamento com logística. Então, tudo que envolve o cliente, eu sou a louca do cliente. Eu estou realmente ali para tentar fazer com que eles tenham as melhores experiências. Olha só que legal. Então a gente aqui está realmente com uma pessoa que conhece muito bem, principalmente quando se trata de atendimento ao cliente, né? E aí vamos lá, eu queria que você dissesse para mim como é que você chegou nessa área assim, se identificou com a experiência do cliente, como é que é isso? Pronto, como eu te falei, na verdade eu falei mais de 15 anos para falar. Na verdade são 18 anos, né? Mas tem uma hora que a gente só coloca assim um marco e coloca mais, que é para não entregar a idade. Entendi. A minha formação é marketing também, né? Assim como vocês, mas aquele marketing mais analógico que a gente tinha ali há uns anos atrás, né? E aí eu comecei a trabalhar especificamente com marketing na área de concessionária. Só que aí eu fui picada pelo bichinho do cliente lá atrás. Comecei com Contact Center, que era ali uma central de atendimento que a gente tinha, uma das marcas que eu trabalhei na época era Peugeot. E aí, qual era o nosso trabalho lá? Era exatamente fazer, era uma central que tanto trabalhava com a abordagem comercial dos clientes, como com pós-venda, os agendamentos, a conversão. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive exatamente com clientes. Depois, eu fui para a DOTS, que é uma empresa de uma multinacional que trabalha com a parte de loyalty ou fidelização, né? Eles trabalham, não sei se em algum momento você ou alguém já escutou, né? A DOTS, ela trabalha com aquela moeda, que você ganha os pontos e troca, né? No Brasil, essa questão de fidelização não é tão difundido, mas internacionalmente, muitas pessoas, é uma empresa que tem ali uma participação no Canadá, que é muito forte. As pessoas, elas compram, elas recebem ali uma pontuação e trocam por passagem, tudo. Fiquei lá durante um tempo, trabalhando com essa parte de inteligência de dados e clientes. E depois eu já fui aí, que foi na última década, para o Rio Mar. Lá eu implantei a parte de relacionamento com clientes, atendimento e tudo. Então, tudo que se relacionava com cliente, no momento que eles estavam ali interagindo com shopping ou com lojistas, né, eu estava com essa área. E aí, mais ou menos, há uns 4 anos atrás, que foi a época da pandemia e tudo,
a gente começou a passar por uma mudança nessa área de relacionamento com o cliente. Por quê? Essa parte de atendimento, ela foi se tornando, ela foi se profissionalizando cada vez mais, porque as pessoas elas foram entendendo que o atendimento é somente uma fatia de toda a experiência do cliente. Depois eu posso até fazer esse paralelo Sim. explicando um pouquinho, né? O que é que o atendimento ele representa, mas a experiência do cliente, né? O que a gente chama de Customer Experience, que é o termo em inglês, ou CX, que é muito conhecido, a definição dele mesmo é que CX, ou Customer Experience, é a soma de todas as percepções que o cliente tem com a marca. Então, tudo aquilo, desde que ele seja impactado por um anúncio, até o momento que ele está ali tendo um atendimento, se ele faz ou não a compra, se ele escuta ou não falar sobre a marca, em todos os momentos esse cliente ele está interagindo, então ele está tendo ali uma experiência com essa marca. Né? E a gente sabe que hoje a gente tem milhares e milhões de concorrentes, então essa questão da experiência, da diferenciação é muito significativa. Então aí eu comecei a estudar sobre isso nos últimos 4, 5 anos, e foi aí quando eu comecei a ir para congressos e tudo, e a me aprofundar, né, dentro de uma maneira mais técnica sobre os conceitos, e fiz uma formação em Customer Experience pela Seda College, que é uma escola referência no Brasil, né? Eu sou da turma 5, se eu não me engano, ou seja, uma das primeiras turmas que formam pessoas de experiência do cliente. E hoje eu atuo no grupo JCPM, mas eu também tenho um trabalho em paralelo, né? Então, hoje eu trabalho com consultoria, mentoria, né? Eu também sou professora, então eu dou formações na área de experiência do cliente, cultura, centrada no cliente, né? Então, assim, dando um overview, tudo que é relacionado ao cliente realmente tem sido essa minha vivência nos últimos anos. Bastante. Exatamente. Nossa, é assim, a gente te escuta falar e vê assim realmente o nível de profissionalismo e de segurança que você passa diante de todas essas informações. Falando sobre essa questão da experiência do cliente, eu estava te dando aqui um parâmetro de um exemplo que a gente tem real. A gente já estava conversando aqui no off. Em off. E a gente estava trazendo justamente isso, né? O comportamento do cliente, né? Desde a hora que ele é impactado por um determinado anúncio até o fechamento dele, existe uma etapa imensa que às vezes o cliente não consegue enxergar ainda, que ó, você entendeu que ser impactado é a ponta do iceberg, porque a gente sabe que a jornada que ele tem que percorrer até o processo de fechamento, muita coisa pode acontecer, né? Eu queria, qual é o seu ponto de vista nesse sentido, baseado no que você já lidar no dia a dia? Sim, exatamente. É como a gente estava conversando, né? Elas têm que entender essa palavra que você falou, inclusive é um termo que a gente usa na área, que é a jornada, né? A jornada, que não é a jornada das estrelas, mas é a jornada que o cliente tem, que é exatamente o momento que ele é impactado até o momento não só o momento do fechamento, mas o pós e todo o relacionamento que ele vai ter com a marca ao longo da vida. Né? Algumas pessoas chamam até o cliente qual é a vida útil, né? Tem um termo que se usa nesse sentido, né? Isso. Qual é a vida útil do cliente? Se ele ainda vai voltar para se tornar um cliente fiel ali para todas as etapas, né? A gente acredita hoje, né, estudando os novos conceitos, que não existe assim esse começo, meio e fim, né? Principalmente porque um dos pilares da experiência do cliente é o que a gente chama de inclusive a gente tem um indicador para isso, que é o NPS, que é como que esse cliente vai te indicar, né? Então, assim, às vezes esse cliente ele não tem ali uma continuidade com você, mas o tempo todo nós aqui, a gente pode começar a falar sobre uma marca, né? Sobre alguma indicação que a gente tem. Então, se a gente está gerando experiência, a gente está gerando experiência. O que está tendo uma marca, mas a gente também está tendo com todo o fluxo de amigos que ele tem, né? De todo mundo que está ali envolvido. E falando de jornada, é como a gente estava conversando, às vezes as pessoas elas tendem a olhar essa jornada de maneira fragmentada. E aí elas vão lá, acabam investindo no marketing, colocam às vezes uma responsabilidade, inclusive, muito grande na agência, você tem que trazer lead, né? Você tem que fazer lá, e eu quero que esses leads, eles acabem se tornando em novos negócios, mas não se prepara para poder receber esses clientes, né? Como é que está ali o seu back-office? Como é que você está se organizando para trazer esse cliente? Quando a gente fala especificamente, que eu falei sobre essa diferença de experiência para atendimento, é o que eu falo, não adianta você vai lá, então assim, vamos falar sobre, hipoteticamente aqui, um restaurante, né? Então, tem ali o
cliente e aí você fez um anúncio, fez uma campanha, investiu, né? Teve um alcance muito legal. E aí esse cliente ele foi impactado porque ele quer fazer uma festa de aniversário. Por exemplo, eu quero comemorar minha festa de aniversário num determinado restaurante. Fui impactado no restaurante X, venho fazer sua festa de aniversário aqui. Aí eu vou, recebo esse patrocínio e falo, olha, quem sabe aqui essa é uma boa oportunidade. Inclusive esse exemplo é um pouquinho roubado, né, do Lucas Fonseca, que é um parceiro que eu tenho de negócio, né, que é o meu partner no ABX, que é uma das empresas que eu também trabalho. Ele falou uma vez essa ilustração, eu achei bem interessante, porque ele consegue trazer de uma maneira prática. Então, você foi lá, entrou em contato com esse restaurante, demorou para ser respondido, né? E aí, de repente, eu estou aqui, mas o meu aniversário é amanhã e eu preciso desse retorno rápido. Aí você manda essa mensagem, vem uma resposta automática, aí demora para ter esse retorno, aí você já fica preocupado, você tem que fazer o convite para mandar para as pessoas, e aí a pessoa te dá o retorno e você fala, oi, vocês fazem aniversário? A pessoa, tá, são para quantas pessoas? Aí você fala, para X pessoas. Aí você faz uma pergunta, a pessoa demora mais 1 hora para te responder, mas aí você precisa resolver, porque o maior insumo que a gente tem hoje é tempo, né? As pessoas, elas querem praticidade. Não é porque a gente quer, porque a gente... É porque a gente precisa. O mundo é um mundo VUCA, ele é volátil, a gente precisa... E é assim que tá hoje, as pessoas não têm mais paciência de esperar. Não sei se é um momento ou se foi assim, não, mas hoje... não é que a gente não tem, não é só paciência, a gente não tem disponibilidade, a gente tem muita coisa para fazer. É menino chorando, é cachorro latindo, é o mundo acontecendo, a gente tem que, né, correr e a vida é muito corrida. Aí você vai lá e a pessoa demora, finalmente você consegue fazer a reserva. Quando você chega lá, quando escolher uma mesa para, sei lá, 10 pessoas, chega lá, a reserva não está feita, né? A pessoa não lembrou de fazer sua reserva, mas não se preocupe, eu vou lá, eu junto aqui uma mesa, só que a mesa ficou perto do som e aí você não teve experiência tão positiva. Mas o garçom, ele teve um atendimento super legal. Ele foi gente boa, ele conseguiu te atender bem, né? Na hora que você pediu ali a comida chegou um pouco atrasada, você pediu a cerveja não estava congelada, o som estava muito alto, mas o garçom teve um atendimento legal. Ele, né, teve o tempo todo ali tentando ser agradável, ser gentil, pegar os pedidos. Quando você foi lá e pediu a conta chegou errada, né? A conta estava ali de um jeito que veio com coisas que não tinham sido pedidas. O erro estava... cobraram um couvert demais. Né? Na hora que você foi sair, aí chegou, a maquineta descarregou, aí você tem que ficar aguardando para poder fazer o pagamento dessa conta. Mas o garçom era gente boa. Não, vamos aqui, a gente vai fazer isso. Né? Pelo menos ele para salvar o teu... Pelo menos ele estava salvando. Mas no final das contas, você chegou lá na hora de ir embora, o manobrista errou seu carro, né? Enfim. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que o atendimento tenha sido bom daquela ligação, a sua experiência não foi positiva. Né? Então, você não vai voltar, você não vai indicar, né, aquele restaurante. Por mais que você tenha tido ali um atendimento pontual. Então, assim, existe toda uma composição. E a pessoa que foi lá, da agência, né, da equipe de marketing, que fez toda aquela estratégia, que disse, não, a gente precisa bater uma meta de ter tantos eventos por mês, uma receita de X, uma receita de Y, ela não se preparou. Então, você precisa preparar a sua casa. Né? O seu cliente, que a gente fala que a Disney, que é uma referência em experiência do cliente, ela chama os clientes elas de guest, né? São convidados, que são aquelas pessoas que estão sendo ali. O que você vai fazer quando você recebe seu convidado em casa? A gente coloca a nossa melhor louça, a gente coloca, né, ali a nossa casa, prepara, deixa ela cheirosa, deixa ela limpa. Então, assim, o que a gente precisa realmente entender que a experiência do cliente ela é uma composição de tudo que faz parte de todo esse universo, né? E que não adianta você só focar no comercial, no marketing em si, se você não estiver preparado para receber esse cliente. E eu digo isso como prova viva. Eu tenho alguns clientes aqui que eu sou cobrado assim, Hamilton, eles querem o resultado. Só para você entender. Eles querem que eu dê o resultado. A primeira pergunta uma das perguntas que eu faço, né? A gente vai conseguir impactar essas pessoas, até porque o teu ticket é bom, a promessa é de você estar com uma oferta interessante, por exemplo, frete grátis, 10% de desconto, alguma coisa assim. Mas o teu atendimento é ativo. Não se preocupe, não, que é o mesmo que atende. Olha, que não é bem assim. Porque assim, a gente sabe que é dinâmica a coisa e tem cliente que chama e quer e ele consegue resolver, talvez consegue resolver do primeiro, do segundo. Quando chega do terceiro em diante, ele já relaxa, já demora a atender. E aí, até você entrar na mente dele para explicar,
você vai perder dinheiro se você não atender essas pessoas, porque não significa, é impossível eu impactar 30 mil pessoas e as 30 mil te chamarem. Mesmo que eu faça um impacto de 30 mil pessoas e bote 50 para te chamar, esse atendimento tem que ser de excelência, porque o teu dinheiro já está sendo gasto. Porque na hora que a pessoa clica, já ganhou o Google, o Facebook, o Instagram, já ficou com uma parcelinha do seu dinheiro. E se você não atender esse cliente, não tentar efetivar, que aí já existe um outro universo para o processo de venda, a gente percebe que eu tenho que dar um psicólogo para dizer para ele o seguinte, ó, melhora o atendimento. Tem que ter uma pessoa para. E aí, a sua vinda aqui veio enriquecer isso nesse sentido, porque a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para alguns clientes que eu tenho: rapaz, eu vou recomendar que você converse com um especialista para te entender, porque eu estou trazendo, tipo assim, o lead, mas tu não está conseguindo fidelizar. Ó, a partir do momento que ele chegou no teu WhatsApp, já não é mais comigo. A minha função aqui é trazer ele para a tua porta. Depois que ele entra na tua loja, aí é contigo. E aí tu tem que ter uma boa, a experiência de tentar tratar ele muito bem para que ele de repente, para que ele de fato faça. Eu faço mais, não é o mais complicado, mas é o que também dá um super trabalho para poder fazer isso. Pensar numa estratégia interessante, uma copy, como é que eu vou atrair ele para dentro desse funil de vendas para chegar aqui ser contigo. E aí eu sei que você já atende alguns clientes. Você tem essa sensação de que eles acham que já sabem de tudo no sentido de fazer esse atendimento? Você tem essa dificuldade, não? Eu acho que eu tenho a sensação, às vezes, das pessoas, ou elas simplificam demais, ou ela acha que é uma coisa que o meu produto é muito bom, e não existe mais isso. A gente hoje em dia trabalha com assim, mas eu tenho um produto melhor. Beleza, mas tem vários que tem, assim. Você pode ser muito bom no que você faz, mas vai ter um concorrente que vai ter. Eu estou com uns dados, até para mostrar para você, que é assim, fala um pouco, inclusive, da concorrência. 80% dos clientes, isso aqui é uma pesquisa que a gente tem da Salesforce, que é uma software CRM, diz que 80% dos clientes afirmam que a experiência oferecida por uma marca é tão importante quanto a qualidade dos produtos e serviços que ela oferece. 57% deixariam de comprar um produto ou contratar um serviço por ter uma experiência melhor. Olha só. E 95% dizem que se confiam em uma empresa, é mais provável que ela seja fiel a ela. Então, assim, experiência do cliente, atendimento ao cliente, são coisas que são realmente muito importantes e aqui as estatísticas eles não mentem. Mas o que eu acho, às vezes, é que é isso, que as pessoas elas não conseguem entender a profundidade e elas vão muito no feeling, né? E nós, o brasileiro, a gente tem muito disso de dizer vai dar certo, né? A gente vai dar um jeito, a pessoa chega aqui, a gente manda para uma área, mas assim, tudo você tem que ter processo, tudo que você precisa ter metodologia. Esse desenho da jornada do cliente, que é o mapeamento de todos os pontos de contato que o cliente tem, né, com a sua marca ao longo dessa jornada, você consegue, inclusive, prever como é que vai ter a expectativa dele naquele momento, quais são os possíveis gargalos, como é que você pode se antecipar para que isso não aconteça. Então, assim, nesse momento que o cliente ele entra em contato com a gente, dá o primeiro oi. Como é que está ali? Ele está ali com expectativa alta, né? O que é que pode acontecer? Olha, eu não posso deixar ele esperando, né? O que é que eu preciso fazer ali? Desburocratizar, porque também tem isso. Já aconteceu coisa de dizer assim, oi, tudo bem, eu queria marcar um procedimento estético. A pessoa fala, preencha esse formulário com todas as informações para a gente direcionar para um especialista. Meu amigo. Ninguém vai fazer. Não vou fazer, né? Não, pelo amor de Deus, facilita a minha vida, me diz aqui. Então, assim, tudo isso você só vai conseguir enxergar se você conseguir ter essa metodologia, esse processo, identificar. Você, às vezes, assim, os próprios donos das marcas, né, eles não conhecem o processo deles. Então, eu digo, às vezes, você pega papel e caneta na mão e vai mapeando ali, o cliente primeiro ele vai falar com o comercial, depois ele vai falar com isso aqui, depois ele vai falar com isso aqui. Pega o telefone, faz um cliente oculto, né? Vê com o seu concorrente, até mesmo com a sua marca. Vê quanto tempo você vai demora para ser atendido e tudo, porque, assim, às vezes a pessoa não vive a sua própria jornada. Tem essa coisa que você falou também da pessoa dizer, não, eu mesmo atendo. E tudo bem, eu sei que existem negócios que são muito diferentes, né? Existem negócios que são menores, negócios que são maiores. Às vezes ela é uma empresa ali pequenininha, como a nossa mesmo, né? A imobiliária que eu citei, que é
o meu esposo, ele mesmo faz o atendimento, ele está ali, mas eu sempre digo, olha, faça o atendimento direitinho, quando chegar um cliente, priorize, que é uma empresa, né, que a gente começou há pouco tempo, as empresas que são maiores, elas têm que entender que elas precisam investir ali, ter essa pessoa, essa captação, para poder tentar entender, para poder fazer aquela entrevista, porque assim, também digo que a gente não vende nem produtos, não vendemos serviços, nós vendemos soluções, nós vendemos a cura da dor que o cliente está sentindo naquele momento ou o atendimento das expectativas, né, que o cliente tem. Eu sempre cito o exemplo do martelo. O cliente ele não compra o martelo nem o prego, ele compra o meio que vai ajudar ele a colocar o quadro na parede com a foto da família. Então você tem que entender qual é o quadro com a foto da família que ele quer colocar na parede para você tentar entender como é que você vai conseguir fazer essa venda. Porque senão você fica só vendendo martelo e prego e você não consegue se diferenciar. E a gente usa, inclusive, esse exemplo aqui para fotografia. A gente também tem alguns parceiros da fotografia. E aí, eu perguntando, como é que tu vende o teu serviço de fotografia? Não, eu vou lá, vendo as fotos que eu vou fazer. Eu vou tirar, não, eu vou lá fazer suas fotos. E aí a gente conversando assim, por que não vende eternizar os momentos do teu casamento? Uau! Isso aí você faz melhor que eu. E aí, O marketing. exato. Aí a gente estava vendo. Vende assim, para de dizer que vai vender um pacote de fotos que entrega assim, assado. Ó, se você tá me contratando para mim eternizar o melhor momento da sua vida, os melhores momentos com a sua família. Já pensou a gente poder eternizar? Inclusive, a gente está nessa. A gente está com alguns parceiros que, cara, muda essa linguagem, pelo amor de Deus. Eu me comprometi de criar uma landing page. Eu não vou mudar essas frases, não. Pacote não sei do que. Não, nós vamos eternizar momentos. E aí a gente vai vender eternizar momentos para. Vamos eternizar o momento do seu filho. Ele vai fazer agora 2 anos. O que a senhora acha de a gente eternizar esse momento, porque é um momento único e tal? Enfim, é praticamente a mesma analogia que você usa para o martelo e prego, que eu achei sensacional também. Né? E é isso. E imagina, só para complementar antes de. Imagina a responsabilidade de um profissional desse, sabe? Imagina ele tá ali, ele tá vendendo eternização de momentos, aí quando chegar lá, ele não carregou o equipamento dele, não está preparado, ele atrasa, né? Ele atrasa para entregar as fotos. Então, as pessoas também têm que entender que elas têm uma responsabilidade muito grande com aquilo que elas estão se propondo a entregar. A entrega é fundamental. Isso aí também já aconteceu, inclusive comigo. Eu já fui assim. Já aconteceu de eu ir fazer um registro de um determinado evento, eu esqueci o cartão. Já aconteceu, daí eu surtei, mas eu tinha que dar um jeito. Aí pronto, foi até uma empresa de energia que veio fazer uma palestra que envolver todos os gestores do Brasil inteiro, que é uma empresa de energia que está substituindo a Enel aqui. E aí tinha que ter um tal de um cabo que precisava para a mesa de som e eu não tinha esse cabo. E o evento começava com 40 minutos. Eu corri no centro da cidade para resolver esse problema, porque se eu não tivesse esse cabo, nós não ia conseguir fazer a nossa transmissão. E aí, mas acontece. Não, e acontece. E também, se a gente fala muito da experiência do cliente, tá? Tá tudo bem acontecer. Os erros, eles vão acontecer. O que eu sempre digo, os erros, eles são inevitáveis, né? Os clientes, inclusive, eles são tolerantes ao erro. O que vai ser ou não determinante na fidelização ou não desse cliente, dele permanecer ou não com você, é a maneira como você vai lidar com ele. Né? É como você vai pedir desculpa, como você vai ali reconhecer. Lógico que você vai tomar todos os cuidados para que o problema não aconteça, mas você precisa realmente entender que se ele acontecer, você vai se conectar com o cliente, você vai dizer a verdade. Eu sempre digo que a vulnerabilidade conecta, você vai pedir desculpa, você vai buscar uma compensação. E você pode ter certeza que o cliente ele vai ficar fidelizado a você se ele entender que aquele erro, ele realmente aconteceu e tudo, porque todos nós erramos, né? Faz parte da existência humana, a gente vive, a gente erra. Verdade. Mas é bem importante você também. Pois é, e aconteceu, e assim, a gente conseguiu entregar direitinho, e enfim, deu tudo certo, mas acontece, as coisas acontecem. Mas voltando aqui, esse tipo de comportamento que você lidar com os clientes, de acharem que tudo se resolve com um jeitinho, né? Eu tive, nem tenho esse problema muito, e assim, o meu tempo não me permite explicar para ele que, ó, a gente tá fazendo aqui tudo conforme combinado, mas aqui na ponta a gente tá deixando a desejar. O meu cliente, que eu usei como exemplo aqui, queria que a gente mudasse uma taxa de 5 para 1. Para quem não tá entendendo o que significa isso, é impactar 5 pessoas para que a gente possa fidelizar um. Isso é um desafio muito grande fazer isso,
porque às vezes a gente precisa encontrar onde é que existe um gargalo. E a gente estava falando agora há pouco sobre etapas até ele chegar na ponta, né, no atendimento. E aí eu sugeri, vamos colocar como etapa aqui um formulário. Aí você usou o exemplo do formulário. No nosso caso, essa questão do formulário, em algumas circunstâncias, é interessante. Só não pode ser muito burocrático. Burocrático. No sentido de que seja uma coisa que vai fazer com que o cliente ele perca muito. Esse que eu falei específico, ele perguntava até a minha descendência. Desnecessário. Aí, mas assim, no marketing, no digital, digamos assim, a gente, em algumas situações, a gente usa o formulário para quê? Para a gente qualificar esse cliente. Por quê? Tudo bem. E tá tudo bem. Porque quando a gente entendeu que a gente pactava 15 pessoas para dar um fechamento, a gente entendeu que chegava a 50% estava brincando, aventureiro, não tinha condições, mesmo que a gente faça todo o nosso processo de segmentação, que nós chamamos de leads desqualificados. A qualificação do lead. De qualificação do lead. E aí a gente entendeu, poxa, vamos botar uma pedrinha no caminho dele aqui para ver se eu consigo qualificar mais. E aí a gente conseguiu de 15 para 10 para 1, mas por conta do formulário. Mas o formulário dizia teu nome, teu e-mail, teu telefone e qual serviço que você quer. 4 perguntas objetivas, rápidas, e aí se a pessoa quisesse, ela já ia direto para o atendimento no WhatsApp. Então, essas soluções que a gente traz para com o cliente tem essa finalidade. Mas mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente entende que lá na ponta sempre fica alguma coisa para ser feita. Né? E aí era sobre isso que eu queria saber de ti. Você tem essa vivência de ter e de como solucionar, o que é que você orientaria, o que é que você diria para pessoas que acham que pode, se pode ou não pode, como pode, o que deve ser feito, por exemplo? Tem um método, né, que eu até abri aqui para dar uma pensadinha, que é o que a gente chama da pirâmide de necessidade do cliente, né? Quem já estudou administração, em algum momento ouviu falar naquela pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide do humano, que você começa com o fisiológico, até você ir ali para a questão da autossuficiência, mas você precisa, toda pirâmide ela precisa ser bem, ter uma base, né? Sim. Do cliente, você precisa entregar o básico. O que é o básico? Né? Você precisa atender. Depois você resolve, depois você acolhe, depois você melhora, depois você encanta. Então, em alguns momentos, as pessoas elas entendem que ter um bom atendimento é fazer aquele frufru para o cliente, é entregar a balinha, né? É fazer uma questão bonitinha, e elas não focam em atender. Então, acho que a primeira coisa que você precisa saber dentro do meu negócio, se eu estou preparado para atender esse cliente. Atender mesmo. Então, assim, quando ele chega, o meu atendimento é rápido, ele é eficaz. Quando esses clientes ele tem essa interação comigo, a gente tem muitos CRMs, que são aqueles softwares que são gratuitos. Então, você pode, inclusive, ter esse cliente dentro de uma base, dentro de um sistema, que você pode impactar ele em datas comemorativas, em campanhas. Agora, também não vai só lembrar do cliente quando você precisa dele, não. Né? Vai lá, né? Faz um pós-venda, entra em contato com ele para saber se ele está tendo alguma dificuldade na utilização do seu produto, do seu serviço, se tem alguma coisa que você pode ajudar também. Além do Customer Experience, a gente também tem o CS, que é o Customer Success, que é o irmão dele também, que é outra metodologia, outro princípio que existe também muito, que está sendo muito difundido, que é uma frente que trabalha com a garantia que a utilização daquele produto, principalmente na parte de serviço, ela está sendo bem feita. Então, quando a pessoa ela vai lá, ela contrata, sei lá, um software, e aí esse cliente ele é bem recebido, né, para poder entender, olha, esse software vai funcionar desta forma, essas são o alinhamento das expectativas, né, existe ali uma pessoa que vai ficar acompanhando essa pessoa para poder tentar entender com ele quais são as dúvidas que ele vai surgir, quais são as melhores oportunidades. Mas falando sobre o básico mesmo, o que eu acredito muito que você pode fazer é realmente atender e fidelizar esse cliente e entregar o básico. Às vezes a gente também pensa nesse momento o método Disney, que eu vou falar, cara, o método Disney é maravilhoso, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas eu sempre sou aquela pessoa que a gente precisa fazer um bom arroz com feijão, entregar o básico bem feito, né? Então, assim, os seus canais de atendimento, eles estão organizados, você tem um WhatsApp com quando o cliente entra em contato com você rápido, quando você tem uma agenda, tem tantos recursos hoje que você consegue fazer, tem o Google Agendas, você consegue marcar horário com o cliente, quando você marca com esse cliente, você é pontual.
E também o cliente não tem sempre razão, mas o cliente também tem as suas razões. Então, assim, a sua equipe, o seu time está bem treinado, para lidar com conflitos, para reverter problemas. Você investe em treinamento, né? Principalmente, assim, uma coisa que é muito importante é o seu time conhece o seu produto, conhece a sua solução. Quando o cliente chega para ele para poder perguntar, ele sabe responder? Porque, assim, é uma coisa básica. Às vezes você chega para poder sentar ali com uma pessoa que está te atendendo, começa a fazer perguntas, a pessoa não entende nada do produto que ela está vendendo, não entende nada do serviço que ela está fazendo, né? Como é que ela sabe fazer uma entrevista consultiva, ela escuta o que o cliente está falando, ela oferece uma solução que faça sentido. Ou ela só está ali para bater meta e vender, entregar goela abaixo aquilo que o cliente quer, porque esse cliente não vai voltar. Então, fidelizar, né? Ter uma base, às vezes as pessoas elas ficam muito focadas eu acho que são rodas que podem rodar em paralelo. É muito importante você. Mas o que você faz com esses clientes que entraram? Você tem eles no CRM, você impacta eles, você tenta fazer o que a gente chama de upsell, né? Você tenta vender mais coisas que você tem, você faz as vendas adicionais. Então, acho que é muito assim, entregar o básico bem feito, o atendimento, escutar esse cliente, saber entender quais são os anseios que ele tem. Então, assim, chegar para você e dizer assim, olha, eu sei que você está fazendo ação, mas, cara, esse meu cliente, essa aqui não vai dar certo. Você chega para a sua agência e te diz, olha, meu cliente, ele é um cliente que ele se comporta assim, 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 assado. Porque tem gente que não conhece nem qual é o público que ele tem. Aí chega para você, né, você tenta ali, você faz a sua estratégia, mas quem tem que entender do cliente é o negócio. Aí você faz uma estratégia baseada naquilo aí, não tem tanta assertividade, porque a pessoa não conseguiu te dar nem um briefing daquilo que ele acha que o cliente dele vai ter. Então, assim, isso só vai ser efetivo se a pessoa estiver lá na ponta, porque também tem muito empreendedor que fica tão fechado dentro do escritório, né? Fica tão ali atrás, né, dos números, que é importante também, mas você está ali, eu tenho um restaurante, você atende o cliente, você está lá na ponta, você escuta que às vezes o cliente está dando ali uma melhoria, às vezes é uma coisa tão pequena, sabe, que você pode melhorar no seu processo, que vai melhorar a experiência do cliente, e você só vai escutar isso se você estiver lá na ponta. Estava falando para você ali no óbvio das pesquisas, a gente tem algumas pesquisas que é o NPS, que essas pesquisas que falam, né, se você indicaria para o amigo ou familiar, olha a preciosidade disso. Você indicaria para um amigo ou familiar, esse meu amigo Lucas, ele fala que NPS é fofoca, né? É você dizer se você gostou ou não daquela sua experiência. A gente tem um CSAT também, que é uma métrica de satisfação para você saber, depois de cada interação que o cliente teve com sua marca, qual foi a satisfação dele. Pega esses insights, essas pesquisas, essas falas e transforma ali num plano de ação, para você poder fazer mudanças efetivas. Tem também outra métrica que, dependendo do seu negócio, é interessante você ter, que é a métrica do esforço, para você saber quanto que esse cliente teve de esforço para ter o seu negócio. Ele pode fechar, mas se o esforço ele for, provavelmente ele não vai voltar. Então, assim, quem é realmente um especialista, olha para o cliente de uma maneira estratégica. Né? Não só aquele cliente vai vir, que vai comprar e não vai voltar, mas aquele cliente vai vir, que você vai fidelizar e que você vai ter ali uma vida. Inclusive, a gente, nesse mundo de lançamentos, a gente acabou entendendo também essa questão do formulário. O formulário que a gente consegue identificar quem é o cliente. Sim. E aí o próprio Google Forms permite que você possa fazer isso. E não tem nada mais eficiente do que um formulário bem feito. Não, total. Porque imagine só. Aí essa estatística, inclusive, as próprias ferramentas, né? Quando a gente vai rodar anúncio, a gente pergunta, tu tem base de cliente? E aí essa base tem que ser pelo menos 1000 pessoas que já compraram de você e foram eficientes. Aí eu pergunto, mas é curioso, né? Mas pra que tu quer minha base? Tu vai impactar eles? Não. A ferramenta, a Meta, o Google, o Facebook, se você me der 1000 contatos de e-mail dessas pessoas que compraram de você e estiveram satisfeitas, ou que a grande maioria ficou satisfeita com o teu serviço, as ferramentas têm como criar um público semelhante a essas pessoas que têm esse comportamento. O quê? Exato. Hoje está difundido a IA, mas antes dela, as ferramentas já tinham isso. Então, que nós chamamos de público lookalike. O que é o público lookalike? É eu poder criar um público semelhante às pessoas que já compraram de você. Como é que ele sabe disso? Através do e-mail. Não deixaram um e-mail, um cadastro, coisa desse tipo, ou deixaram o telefone? Aí imagine só você criar. E aí eu digo isso para o cliente.
tua base, guarda essa base. Essas duas informações aqui valem mais do que dinheiro. Como é que eu consigo essa base? Olha, no atendimento, a pessoa fez o procedimento, sei lá, ou comprou de ti, pega ou o número dela ou o e-mail dela. Quando tu juntar 1.000, 1.100 ali, essa base vira ouro. Aí é a história do cadastro. Faz um cadastro, faz um brinde comparado de você, sim ou não, está satisfeito, sim ou não, coisa objetiva, mas que ele deixe um contato para que você use de forma estratégica, para que você possa impactar outras pessoas. Isso aí está aberto. E quando a gente, e ele acha do outro lado, porque eu sugeri isso, uma série de soluções para ele. Não tem base, cara, pede para o teu atendimento preparar uma base, separar, porque é melhor para mim, enquanto profissional de estrategista digital, de correr atrás do cliente em que eu já sei o comportamento, do que a gente torrar dinheiro para mim fazer uma segmentação aberta, para mim encontrar quem tem interesse no teu produto. Por que eu vou atrás desse público se tu já tem aqui? Eu posso criar um semelhante, impactar ele. E outra, essa base aqui eu posso fazer uma comunicação direta. Como por exemplo, e aí os exemplos que a gente usa. Eu sei que você já comprou de mim isso, e eu tô aqui com uma oferta especial para você. Já pensou em poder fazer isso através das redes sociais ou através do Google, com uma base como essa? E tudo isso é possível. A gente consegue unir as coisas. Agora, claro, eu tenho sempre essa preocupação com o atendimento, que é um gargalo para mim. Porque para mim, botar na cabeça dele, cara, tu não tá atendendo como deve ser. A gente está perdendo as pessoas. A gente está atendendo, o exemplo novamente do 10 para 1, mas poderia ser 10 para 2 ou 10 para 3. O cenário é excelente. 10 para 5. Poxa, que cenário lindo. Mas é o atendimento. Às vezes é o atendimento. Às vezes é um site que não abre rápido. É uma série de coisas. Mas conserta o teu atendimento, que se mudar alguma coisa, as outras coisas a gente tem como resolver. Né? E é esse universo se completa, porque eu já estou pensando o seguinte, já sei quem eu vou fazer, e aí eu queria que você falasse sobre essa questão da mentoria. Você atende empresas de todos os portes, né? Sim, atendo pequenas empresas e grandes empresas. A gente faz tanto ajustes operacionais, né, pequenos, como desenho de scripts, de atendimento, como é que você vai receber esse cliente, o treinamento muito para... Porque são coisas pequenas. Eu estava dando um treinamento há umas 2 semanas de uma marca de moda, e são coisas tão pequenas, assim. Vou te dar um exemplo simples. Você chega numa loja de roupa, às vezes a pessoa nem se apresenta, né? E aí eu fui fazer uma simulação de atendimento com elas e falei, olha, chegou a pessoa falou, oi, boa tarde, tudo bom? Posso te ajudar? A pessoa, tudo bem, qualquer coisa, meu nome é Keila, eu tô por aqui. Aí a pessoa, não, tô dando só uma olhadinha, não, tudo bem. Aí a pessoa, não vi nada, tá bom, obrigada, boa tarde, boa tarde. A simulação geral, né, que a gente fez hoje em dia. Aí eu comecei, oi, bom dia, já apertei a mão da cliente, tudo bom? Como é seu nome? Valéria. Tudo bom, Valéria? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Keila. Posso te ajudar? Eu queria ver alguma ocasião especial? Eu queria ver um aniversário. De dia ou de noite? De dia. Tem algum tom de paleta de cores que você gostaria de ver especificamente? Qual é o estilo de roupa que você gosta? Eu gosto assim, eu gosto assim. Olha, eu tenho esses modelos aqui. Tem algum que você gosta específico? Fique à vontade. Pode dar uma olhadinha. Se tiver algum modelo específico que você não encontra aí, você pode me falar que eu vou olhar lá dentro. Você já procurou, já escolheu o presente do aniversariante? Já estou pensando no outro céu, né? Você tem... a pessoa foi lá. Olha, tá aqui meu contato, venha sempre. Se não gostou de alguma coisa, tem alguma sugestão que a gente pode, né, melhorar? É uma coisa simples, por exemplo, o nome. Existe um estudo da neurociência que diz que o som que a gente mais gosta de ouvir é o som do nosso nome. E as pessoas não tratam o nome das pessoas, fazem interações, não falam o nome das pessoas. É uma técnica, às vezes, de venda, de PNL, que você está ali, de interação com o cliente. Precisa existir também uma padronização, né? Que é assim, às vezes eu tenho uma franquia, eu vou numa marca, depois eu vou no outro, às vezes eu falo com um vendedor, depois eu falo com outro. A gente fala também muito sobre tangibilização de serviço. Então, assim, às vezes eu chego, tem cliente que eu chego meu que eu vou olhar a estrutura, né? Então, assim, uma clínica médica. Então, assim, quem trabalha com serviço tangibiliza com pequenas coisas. Então, como é que tá ali a mesinha do café, né? Como é que estão ali o marketing sensorial dele, se ele tá com cheirinho, como é que tá o som ambiente, como é que essa pessoa ela é recebida, né? Como é que, no momento que ela faz as interações ali, as pessoas...
né? Tem ali uma maneira de tratar. A gente também faz cliente oculto para poder saber quais são as boas práticas da concorrência. Faz o cliente oculto, inclusive, na marca. A primeira coisa, tipo assim, Keila, eu te contratei hoje. A primeira coisa que você vai fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou fazer um cliente oculto na sua marca. Então, eu vou lá, faço um cliente oculto nas redes sociais, por telefone, presencialmente. E aí eu vou lá, a partir dessa minha vivência, eu vou fazer um relatório com todos os highlights, ou seja, com toda a minha experiência. E aí, a partir disso, eu já vou fazer ali uma lista dos pontos que eu faria de melhoria. A partir desses pontos de melhoria, né, a gente faz algumas referências e aí a gente vai para desenvolver aquilo que o cliente quer. Eu quero um script, ou eu quero um treinamento presencial, né, eu quero o desenho da jornada do cliente, eu quero um treinamento, eu quero um workshop. Né? É muito importante que a gente entenda, porque a gente está falando especificamente do doce, mas a experiência do cliente é uma questão muito de cultura, né? Você colocar o cliente no centro, você encantar e tudo é uma questão que você tem que disseminar muito para que seja uma cultura de toda a empresa, porque todo mundo interage com o cliente. Quando a gente faz uma essa jornada do cliente e a gente começa a empoderar as pessoas de que a experiência do cliente de todas, a gente consegue inclusive fazer um link com aquela pessoa do financeiro para mostrar para ela que quando efetualmente ela atrasa de emitir o boleto do cliente, isso está incidindo na experiência dele. Então a gente começa a fazer o que a gente chama de para, né? Que é fazer esse endereçamento da experiência do cliente para todas as áreas do cliente e da empresa, as que estão ali no front, mas as que estão também ali no backstage. Então, a gente começa a mostrar que a experiência do cliente é responsabilidade de todos. Que aquele motoboy que vai entregar um produto, ele está gerando experiência, que a recepcionista está gerando experiência, que a telefonista está gerando experiência, que o médico está gerando experiência, ou o garçom está gerando experiência. A gente também tem que fazer alguns combinados, algumas gamificações, algumas campanhas para que as pessoas tenham também os seus resultados de entrega de experiência atrelados a ganhos. Então, tem todo um trabalho que pode ser realizado. Bastante. Bom, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando, porque realmente o assunto é bem interessante. Eu tenho certeza que só o que foi dito aqui vai agregar muito e vai servir de uma referência para me mandar para alguns clientes meus ali, porque é isso que está faltando lá e a gente... E sim, claro, a gente está brincando, mas eu vou indicar mesmo, viu? Com certeza. E é o seguinte, eu quero agradecer demais a disponibilidade de você vir aqui. Eu queria que você desse as considerações finais, falando um pouquinho também de como é que essas pessoas podem te encontrar, né? Como é que elas podem te encontrar para, de repente, conhecer um pouquinho mais daquele. Eu queria agradecer, né? Dizer que é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. E, assim, o que é que eu quero dizer, assim, no final que eu sempre falo? No final do dia, a gente não está falando de clientes, sabe? Mas a gente está falando de pessoas, né? Você é cliente, eu sou cliente, você é fornecedor, eu sou fornecedora, mas no final do dia nós somos só pessoas querendo ter ali a nossa vida, né? Tendo as nossas relações de consumo. E é muito importante que a gente entenda o quanto que essa relação de cliente, de fornecedor, ela impacta no nosso dia. Porque o tempo todo a gente está numa relação de consumo. Né? Seja quando a gente vai abastecer carro, seja quando a gente vai no supermercado, seja quando a gente está matriculando o nosso filho na escola. No final do dia, todos nós somos uma comunidade de prestadores de serviços e de tomadores de serviços, de produtos, mas no final do dia são pessoas se conectando com pessoas. Então, assim, a gente fala, existem vários conceitos, né? Muitos conceitos americanizados. A Customer Centric, que é o cliente no centro, People Centric, que é pessoas no centro, mas é isso, é como que a gente está tentando ali oferecer o melhor para as pessoas, ter um olhar empático, né? Olhar para a necessidade daquela pessoa que está naquele momento precisando de você, você escutar, né? De que maneira você pode melhorar o dia dela, de que maneira você pode facilitar a vida dela, oferecendo ali o que você tem de melhor, né? A gente sabe que às vezes, você tem, às vezes, como você citou alguns exemplos, o cliente que é o odontólogo, ele não está entregando ali o sorriso, ele está entregando a autoestima, devolvendo para aquela pessoa, né? A gente sabe que tem pessoas que têm problema de autoestima, que às vezes não conseguem se comunicar, e ele vai lá, coloca um sorriso novo, e aquilo dá um sopro de vida para a pessoa, você está entregando saúde, ou né, você está, no nosso caso, que tem uma imobiliária, entregando um sonho, a realização de um sonho, facilitando, né? Então, assim, eu acho que ter esse olhar além do produto e serviço que você está fazendo. Como é que eu estou impactando e melhorando a vida daquela pessoa que me escolheu, né, dentro da rotina dela? Ela escolheu que eu fosse o prestador de serviço dela.
é muito sobre isso, sabe? No apagar das luzes, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui. Sobre como me encontrar, né? Eu sou muito ativa, como eu falei para você, no LinkedIn, mas é uma rede social que todas as pessoas usam, mas pelo Instagram também. É Keila Moore, é Keila com Q de queijo, QUILAMOORE, CX, de Customer Experience. Mas também podem entrar em contato com vocês, para ter aqui o meu telefone. Ah, sim, claro. Estou muito à disposição, estou super à disposição. Tento fazer tudo que eu faço com muito carinho, com muita dedicação. E principalmente de uma maneira fácil, fluida, tranquila, que não seja com coisas que não sejam aplicáveis, né? De falar com um microempreendedor, de ter soluções que sejam para o microempreendedor e seja também para grandes marcas. O importante é que a gente consiga adaptar para a realidade da pessoa, consiga entregar um serviço que faça com que ela melhore a vida do e a sua própria. Excelente. Bom, quero agradecer demais mais uma vez e quero dizer para você que acompanha a gente até o presente momento, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar as redes sociais dela, para você ir lá, de repente fazer uma pergunta para ela, esclarecer qualquer tipo de dúvida, ela vai estar lá de disposição, Com né? certeza. Sempre que chamar ela vai estar por lá. E é isso, quero agradecer demais mais uma vez. E para você que está em casa, bom, está acompanhando o nosso vídeo, vai lá na descrição, dá uma olhadinha, tá certo? Eu volto num próximo episódio trazendo outros convidados. Se você quer ela de novo aqui, deixa também aqui nesse comentário, tá bom? Ela vai voltar aqui para a gente conversar mais. Agora deixa sua pergunta também. Tchau, tchau, até a próxima. Um abraço.